Boa noite, a paz do Senhor esteja com vocês, que esteja preparado para ouvir uma palavra do Senhor, um aconchego de amor, né? Fala um aconchego de amor que todos nós sempre precisamos de uma palavra positiva na vida da gente. E aquele que tem a positividade na vida, gente, pode crer, Deus está ali, está agindo. Tudo você coloca e confirma, o Senhor vai fazer. Hoje eu trouxe um tema, gente, pra gente pensar e refletir, que é fé mais ação igual a resultado. O texto é Marcos 5, 25 ao 34. A gente vai ler o texto de Marcos, né? Que é: e estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiadamente sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado dela pessoas e conseguiu ao aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que seu interior fora liberado por Jesus, Jesus virando-se ao meio da multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Aos que os discípulos alegavam-lhe: vês a multidão que te comprime? Todos os lados perguntas: quem tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Esta é a palavra do Senhor para nós hoje, né? Esta palavra este milagre, para mim, é um dos milagres que eu sempre gosto muito dele. Toda vez que eu falo, ele me traz novas reflexões, né, gente? Pode não parecer, mas Deus está cuidando de você, né? Sem Deus não somos nada, e nada podemos sem Deus, né? Tudo na nossa vida temos que ter um propósito. Por que um propósito? Um propósito que faz a gente acordar e caminhar. Você não tem todo dia um propósito que você tem que levantar e trabalhar para você ganhar o seu pão de cada dia? Então, tudo tem um propósito. Ter um propósito, um foco, é o que te leva a erguer, a caminhar, a seguir, né? A fazer. Porque quando você não tem nada, nenhum foco, o que acontece? Você não tem o que fazer, né? O que agir, né? E esta mulher, ela teve ação, fé e coragem. E ela não podia estar no meio daquelas pessoas. Ela não tinha intimidade com Jesus. Mas ela disse e confessou que se apenas tocasse em suas vestes, seria curada. Imediatamente ela alcançou o seu resultado, porque ela confessou, gente, ela declarou o seu milagre antes mesmo de acontecer. Assim temos que ser nós nas nossas vidas pessoais, né? Se nós temos um propósito, se nós temos um milagre, uma bênção a ser alcançada, a gente afirma e declara antes mesmo de acontecer. Se é um emprego que você quer alcançar, você vai fazer uma entrevista, já sai da sua casa afirmando: por honra e glória do Senhor, este emprego será meu. Eu vou ser bem nesta entrevista. É uma cura? Senhor Deus, eu afirmo que essa dor, que esse milagre vai acontecer na minha vida, Senhor. Eu afirmo, Pai, é uma casa própria que você almeja
né? Você afirma, Senhor Deus, eu almejo na minha vida que eu vou ter o meu lar próprio em nome de Jesus. É um estudo que você deseja concluir, tudo você tem que afirmar, não falar negativamente. Tem pessoas, aquelas pessoas que é negativada, tóxicas, elas têm o poder delas ser negativadas e fazer com que a gente fica negativado. Mas nós, cristãos, não pode pensar assim, porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de nos honrar, Deus é um Deus que mostra cada dia que Ele está conosco, porque só de você poder acordar todos os dias, abrir o olho, estar em pé, agradeça, porque é um milagre da vida acontecendo nas nossas vidas. Quantas pessoas têm o desejo, a vontade de poder levantar todos os dias, não pode? Sair de uma cama e não pode? Levantar de uma cadeira de roda e não pode? Né? Nós somos privilegiados. O que aprendemos com essa mulher? Podemos aprender 3 coisas. Primeiro, fé. Esta mulher sofreu por 12 anos. Gastou muito em busca da cura, mas por um ato de fé, em um instante, ela foi curada. Porque apenas no ato de fé dela, em um instante, que ela acreditara que se ela encostasse, tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela não pensou na multidão que estava na frente dela. Ela não pensou nas consequências que podia acontecer com ela. Simplesmente ela se lançou e foi. E alcançou o milagre dela. Porque ela não temeu. Ela almejou o milagre dela e foi. Porque ela declarou que ela seria curada se tocasse no manto do Senhor, né? Que fé, né? Olha a fé dela. Então, Deus já fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Alcançará seus milagres. Então, a gente tem que ter fé. É fé mesmo, gente. Fé é fé. Seguir com fé em tudo que você for fazer. E não desistir. Vai levantar muitas coisas para nos desistir, para fazer a gente parar. Muito, porque o inimigo, ele é maligno, ele tá assim, ele tá aposto sempre para que hora que para derrubar o que era dele e ele perdeu. Então imagina, uma pessoa que era do mundo, largou o mundo e hoje vive, né, na igreja, pregando, falando do Senhor, ele vai querer o quê? Derrubar. Então a gente tem que ter fé, blindar da palavra do Senhor e acreditar que Ele está sempre conosco, porque Ele não deixa a gente. Deus pode até não dar a resposta no instante, mas Ele está conosco. E o que precisamos hoje? Às vezes sofremos por anos, mas a cura é estar diante de nós. Esta cura é Jesus. A gente sofre por anos e não sabe que a cura, o único meio, gente, é Jesus, a nossa cura. Né? Às vezes a gente sofre por anos, mas o único meio é Jesus, o único meio de nos curar, tanto espiritualmente como físico, né? Que Deus cura, Deus vai restaurando, Deus vai curando a gente do início ao fim, nos transformando, tirando mágoas e fazendo a gente leve, né? Leve. Ative a sua fé e creia que somente um toque muda toda a circunstância. Ative sempre sua fé e creia sempre que é apenas um toque, né? Às vezes a gente fica anos orando, mas você não tocou em Jesus diferente ainda. Toque em Jesus diferente. Aprenda a tocar em Jesus diferente. Né? Não toque em Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito. Toca com fé. Toca com declaração, né? Toca com amor. Toca com amor. Toque em Jesus diferente. Porque um toque muda todas as circunstâncias da nossa vida, né? Um toque, uma atitude, muda todas as circunstâncias da nossa vida. Onde tem choro, tem alegria. Onde tinha tribulação, há paz. Onde tinha trevas, há luz. Então, onde essa mulher chorava, gente, desesperada, já tinha desistido até mesmo, porque padecera em tantos médicos não houve a cura, né? Ela passou o quê? Quando ela tocou em Jesus, ela teve cura. Então ela passou o quê?
a ser feliz, né? Onde tinha trevas, ela viu luz. Ela viu uma luz para a vida dela, porque ela voltou a ser um ser humano normal, gente, porque ela não era considerada ser, né? Porque ela era impura, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia abraçar ninguém. Na Bíblia não relata se ela tinha família, se ela tinha marido, né, filhos. Se ela tivesse, ela não podia tocar em nada dele. Imagina 12 anos sem poder ter um contato físico com alguém, um abraço, não podia tocar em nada, porque quando ela tocava em alguém, essa pessoa era considerada impura. Ela tinha que levar as roupas, tirar as roupas para lavar por 3 dias, a pessoa ficava isolada por 3 dias, e assim era a lei naquela época lá, né? A lei que tinha na época de como que fala, na lei de Israel. Aí era assim. E 2, a segunda coisa que foi importante, a ação. Essa mulher teve ação, ela não podia estar ali. Ela poderia ser punida, mas ela não aceitou a situação. E ela saiu do seu comodismo, ela buscou vários métodos, mas não ia ter ao ter um encontro com Jesus, recebeu o seu milagre. Não só um, mas 3. Primeiro, a cura da enfermidade, poder voltar para a sociedade e tornar-se filha do Senhor. Por quê? Ela pôde, né, gente? Jesus, ao ela tocar no manto, Jesus já sabia que era ela. Mas quando Jesus virou para a multidão e perguntou quem tocou no meu manto, ele queria ouvir da boca dela. Por que ele queria ouvir da boca dela? Para que a hora que ela falasse, gente, ela estava confessando diante de toda a multidão aquele milagre. Então, ela confessou o milagre dela para Jesus e contou toda a verdade. Então, ela pôde o quê? Retornar para a sociedade, né? Porque ali todo mundo viu que ela tinha sido curada. Ela pôde retornar para o seio da família dela e se tornou filha do Senhor, né? Muitos na Bíblia aí eu já li, ainda não vi, mas tem muitas na parte da Bíblia que ele faz milagres, Deus, Jesus faz milagres, mas ninguém ele chamara de filho e nem de filha. Porém, esta mulher ele chamou de filha, né? A tua fé te salvou. A tua fé. A fé com a ação e a atitude dela gerou o que? Um resultado. Ela nada impediu ela de ir ao encontro de Jesus, porque a hora que ela falou, que ela ouviu falar de Jesus, a fé dela deu-lhe um salto. Então ela o quê? Passou-se a procurar por Jesus, né? Quando a gente está com algum problema, alguma coisa que alguém chega na gente e fala assim, fulano pode resolver pra gente, tal lugar resolve pra gente, a gente não passa a procurar? Então, exatamente foi isso com ela, né? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela passou a ter fé e passou a achar uma forma de encontrar com Jesus. Então, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali na cidade dela, no aglomerado dela, ela não pensou 2 vezes, né? Se ela tocasse nas pessoas, como que ia ser. Porque eu imagino, gente, que ela, como ser impura e ela não poderia ser vista pela sociedade, ela foi arrastando por debaixo das pessoas até ela conseguir alcançar certa altura para poder passar a mão na orla do Senhor, né? O que precisamos hoje é ação e buscar a face de Deus, obedecer a tua palavra e estar atento à voz do Espírito Santo. Então hoje a gente precisa ter muito ação, gente. Estar atento à palavra do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, porque nós cristãos temos o Espírito Santo Consolador conosco e ele nos fala, ele nos orienta. Então temos que ter isso. Temos que ter postura de cristão, né? Então, postura de cristão é ouvir a palavra do Espírito Santo, não ficar no comodismo, né? A gente não pode viver no comodismo. Nós temos que buscar nossas bênçãos, sim, né? E com fé, acreditar que estamos já recebendo, né? Mesmo antes de receber, né? Porque Deus é assim. Deus é assim. Se você pede, Ele vai fazer para você. Então, acredite, né? Não desista, não pare. Não pare. Deus não fez você para você parar no meio do caminho. Deus não trouxe você até aqui com tantas lutas, com tanto sofrimento para você desistir no meio do caminho.
Deus te trouxe até aqui para fazer você um vencedor, uma vencedora, porque você é um escolhido do Senhor. Deus escolheu nós, Deus nos amou nós desde do ventre da nossa mãe. Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Não deixar que o inimigo nos derrote. Não aceita a palavra de derrota na nossa vida. Não aceita. Não aceita, porque é o inimigo, né? Não aceita. O que eu falo com vocês. Se você já lutou, já caminhou até aqui, não desista. Sempre vá em frente. Não olhe para a multidão. Não olhe para a barreira que está na tua frente. Porque a multidão vai sair, a barreira vai cair, os muros vão cair. Tudo que estiver na tua frente para te impedir vão cair. Não há oração, não há fé. Não há oração, não há fé, não há ação, não há atitude que resista à oração. A ação na vida de oração, na leitura da palavra e na comunhão com nossos irmãos. Por que a leitura da palavra é importante? Porque quando você mune da leitura da palavra, que é a Bíblia, você não fica ciente, né? A palavra do Senhor diz que a sabedoria, né? Ter sabedoria em tudo, não? Viver a palavra e ela vos libertará. Por quê? A palavra do Senhor tem tudo, ela contém tudo para a gente. Então, aquele que lê a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele sabe exatamente o que fazer, né? Ele vai saber. Porque uma hora, Deus fala com a gente através da palavra, né? E comunhão com os nossos irmãos, a gente tratá-los bem, ver se tá bem, respeitá-los, né? Porque tem muitos irmãos, gente, que está às vezes machucado, quebrado, precisando de alguma coisa. E a gente não sabe compreender. Já vai logo julgando aquela pessoa sem menos saber o que está acontecendo na vida, né? Isso é ter comunhão, né? Ative a sua fé e creia que somente um toque muda toda a circunstância. Então ative sempre a fé e creia que apenas um toque muda toda a circunstância da nossa vida. E você ver, né, o agir de Deus do nada, assim, né? Porque foi o toque seu, o toque que você fez diferente, né? Então, às vezes eu falo toque diferente, vocês falam assim, mas como vou tocar em Jesus diferente? Talvez é a forma que você ora, talvez é a forma, a atitude com que você vai agir a partir de certas situações. Então, é isso, é o toque diferente, né? Porque Deus fala, todo aquele que faz o bem a um desses meus pequeninos está fazendo a mim. Então, muitas pessoas acham que não, que está fazendo para aquela pessoa. Sim, você está fazendo aquela pessoa. Sim, mas você está fazendo melhor para Jesus. Porque é para o próprio Deus. Aquela pessoa pode até não reconhecer o que você fez. Pode não te agradecer. Pode nem importar. Mas Jesus viu o que você fez. Jesus viu o que você fez. Então, ele sabe o que você fez. Então, é ele que vai te dar o melhor dos melhores. Ele vai te dar o pão do melhor. Por quê? Ele viu sua atitude, seu toque, a sua leveza, a sua oração, a sua atitude, a sua ação, né? O maior resultado que recebemos, o terceiro é resultado. O resultado que buscamos é estar em Deus. Nele encontramos refúgio e fortaleza. Esse é o resultado que temos, né? A hora que estamos em Deus. Porque ele nos dá alento e refúgio, calmaria na nossa vida. Onde a gente chorava, Deus vem trazer alegria. Porque Deus é amor. Ele sabe tratar da gente. Ele sabe cuidar. O maior resultado que recebemos hoje foi a graça de sermos curados e transformados em Cristo pelo seu amor. Por quê? Deus deu o seu próprio único filho para morrer por nós na cruz, lá em João 3,16 está, né? Por quê? Por amor a nós, para nos dar vida, né? Por amor. O maior resultado que recebemos hoje foi a graça de sermos libertos. Ou sejam libertos, né? Libertos no Senhor, porque o Senhor nos libertou. Libertou da escravidão, né? Libertou, né, de coisas
né, muito ruins, libertou para sermos salvos, né? Hoje nós podemos buscar o Senhor como nós quisermos, né? Basta nós buscarmos, né? O Senhor está aí, a gente crer, né? Ajoelhar e orar e buscar o Senhor de qualquer lugar, como for. Antigamente não. As pessoas para buscar o Senhor, eles tinham umas regras, eles não tinham como chegar diretamente em Jesus. Nós hoje pode falar diretamente a Jesus. Eles passavam por um sacerdote para depois as coisas que eles estavam almejando falado a Deus, né? Hoje nós não. Nós temos passe livre para falar com Deus. O maior resultado que recebemos hoje foi a graça de ser salvos. Porque nós fomos salvos. Porque Deus deu seu único filho, gente, para morrer por nós, para nós ser salvos. E eu falo com vocês, se Jesus não veio até hoje, é para a gente ser salvos, para que a gente tenha arrependimento, né? Deus não veio até hoje para nós ser salvos, porque Ele acredita que tem muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas. Ele acredita, não, ele tem certeza. Então, muitas pessoas aí que falam, assim como eu estou falando com vocês, é para alcançar almas para ser salvas e libertas dos cativeiros que eles vivem hoje. Gente, cativeiro não é só viver em cadeia, preso em outras coisas, não. Cativeiro é um cativeiro espiritual, preso à alma, preso a coisas, a álcool, a droga, né? Preso à prostituição. São esses. E Deus quer libertar essas pessoas. Jesus deseja libertar essas pessoas. Porque Deus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam. Mas os doentes, sim. Mas os doentes é só os doentes que tá doente acamado de enfermidade? Não. Os doentes, gente, também são os doentes espiritualmente. Os doentes que estão aprisionados, né? Tem muitas coisas ruins no mundo. E tem essas pessoas que estão só se aprofundando nesses negócios, então, nessas coisas ruins. Então tem que ter, né, um amor de Deus. Então por isso trate as pessoas com amor, com cuidado, com carinho. Porque um carinho seu pode ser que essa pessoa veja, né, como que é o transformar de Jesus e se achegue ao Senhor. Isso é bênção, isso é graça. Isso é a graça de Deus. Para resumir tudo, gente, para o vídeo não ficar longo, eu coloco assim: não olhe a multidão em sua volta. Não olhe a circunstância, olhe para Cristo. Então você não olhe a multidão em sua volta. Não olhe as barreiras. Não olhe o que as pessoas vão falar, vão te criticar, vão falar de você. Não olhe para isso. Olhe para Cristo. Almeje só Cristo. Não importa o que vão falar ou deixar de falar. Não importa. Olhe para Cristo, porque o principal alvo é Cristo. E o principal que tem que olhar para você e ver você e te dar a bênção e te libertar é Cristo. Ninguém mais. Né? Não é eu, Patrícia Paixão, falando com você daqui. Não é o pastor falando. Né? Sim, Cristo. É porque é Jesus Cristo, o Espírito Consolador, que tem o poder de transformar almas, vidas. Eu tenho o poder de falar com você, de mostrar as coisas. Mas o que transforma é quando você deixa Jesus entrar, quando você aceita Jesus entrar. E o Espírito Consolador vai fazer a transformação na vida, nas áreas que você precisa. Então eu falo sempre com vocês, não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo das consequências que pode vir, sim, vem. Mas você também vai ter graça, você vai ter bênção, né? Porque se Deus mexer em alguma coisa na sua vida, tirar pessoas da sua vida, é porque é necessário que essas pessoas não vão fazer mais parte da sua vida, não vão fazer mais parte da sua caminhada. Então, é isso que acontece. Não tenha medo, né? Creia, tenha fé, põe sua fé em ação, põe a sua fé para gerar resultados, né? Não tenha medo e sempre tenha fé. Tudo que for fazer, coloque fé. Oração, blinde de oração, blinde de conhecimento, é o que eu deixo para vocês, né? Sabedoria, né? E discernimento, porque a sabedoria faz com que você caminhe mais sábia. E discernimento,
faça com que você entenda o que vem para o bem e o que é o para o mal. E o Senhor sempre quer nos dar o melhor. E vocês, né? E vocês tenha tocado em Jesus hoje? Vocês têm feito algo para tocar em Jesus? Né? É a mensagem que eu deixo para vocês. Vocês têm feito algo para tocar em Jesus? Que Deus abençoe cada um de vocês, que ilumine e proteja, gente. E busque sempre o Senhor. Aqui quem fala com vocês já foi uma alma perdida, né? Mas o Senhor resgatou com amor e me colocou no propósito de levar a palavra para mais almas, né? Assim como eu um dia fui, né, perdida no mundo, encontrar também ovelhas que estão perdidas e trazer para os braços do Senhor. Eu não estou aqui na frente dessa tela para falar com vocês através de dinheiros, para ter dinheiros bem financeiro, não. Sou humilde, simples, trabalho, né? Eu estou aqui porque o Senhor me orientou a falar com vocês para encontrar as almas que estão perdidas, para pessoas que têm as vidas parecidas com a minha e já viveu coisas como eu vivi. Está vivendo coisas que eu estou vivendo. Então, quem me acompanha, quem é meus inscritos, tá me acompanhando, tá sabendo as minhas lutas que eu estou passando. Então é isso, gente. Eu não busco coisas materiais, mas eu busco almas para o Senhor. Eu busco bens, né, para as pessoas, fazer o bem às pessoas, trazer uma palavra de conforto, né, uma palavra de conforto que as pessoas saibam que eles podem, que eles conseguem sim sair dessas lacunas que o diabo abre para a gente entrar, né, e que a porta do Senhor, ela é estreita, mas da hora que você entra dentro da porta do Senhor, ela se torna larga e abençoada. Você se torna grande. Você não pensa mais pequeno, você vai almejar só grande, porque o Senhor te transformou. E a transformação do Senhor é a graça da salvação. Uma boa noite, Deus esteja com vocês, esteja firme, esteja em oração, não desista dos seus sonhos, não desista de tocar em Jesus, porque Jesus é amor, é bênção. Boa noite, Deus fique com vocês. Um grande beijo dessa serva aqui que fala com vocês.